Oi, gente querida, Pai do Senhor, que bom poder retomar a leitura hoje, nesta segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. O canal sempre lança todo dia às 18 horas um capítulo, mas é uma leitura onde você mesmo pode, com a ajuda do Espírito Santo, e aí sendo revelado, sendo alimentado através dessa leitura simples e prática do Novo Testamento. Tá bom? Vamos orar. Querido Senhor, eu quero te agradecer por esta semana que se inicia e porque a tua bênção, Pai, já está sobre nós. Obrigado pela tua palavra. Orienta-nos conforme a tua santa vontade através dela. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, vamos hoje para João capítulo 9. João capítulo 9. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: Vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que conheciam como cego diziam: Não é este o homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: É ele mesmo. Outros comentavam: Apenas se parece com ele. Ele mesmo, o cego mesmo, entretanto, assegurava-lhe: Sou eu mesmo, eu sou o homem que era cego. Por esse motivo, indagaram-lhe: Como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. E em seguida lhe perguntaram: Onde está ele? Ao que ele respondeu: Não sei. Então levaram um homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhes inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar: Ele aplicou barro aos meus olhos, eu lavei-me e estou vendo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: Como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Imagine só, os caras fazem uma confusão, alegando que Jesus cuspir no chão, fazer um lodo e jogar nos olhos do cego, isso era trabalho digno de ele ser condenado para um dia de sábado. Ao invés deles estarem se alegrando com a visão do cego, glorificando a Deus, como outros diziam aqui: Não é possível, esse homem só pode ser de Deus, porque como pode um pecador ou qualquer um outro seguidor de qualquer um outro Deus fazer isso? Só pode ser de Deus esse milagre. Em vez dos fariseus ficarem alegrando-se com o milagre de Jesus, com Deus ter aberto os olhos daquele cego, eles estavam procurando uma brecha na lei para culpar Jesus e dizer que ele não era de Deus. Outra vez mais perguntaram ao homem que fora cego: Que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: Ele é um profeta. Eles perguntaram: O que você acha desse homem? Ele falou: É um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até quem fosse chamado os pais daquele que recebera a visão. Foram até os pais do pobrezinho do cego. Então os interrogaram: Este é o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele: Já tem idade. Ele falará por si mesmo.
Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que, se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Olha que maldade no coração dessa gente. Foi por isso que seus pais disseram assim: perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Eles estavam fazendo essa confusão toda para dizer que Jesus não era de Deus. Falou: eu não sei se ele é de Deus ou se não é. O que eu posso dizer é que eu era cego e agora vejo. Como é que eu vou saber explicar isso? Não sei quem é esse homem, não sei como ele apareceu. Eu sei que ele me jogou barro com cuspe e terra, jogou nos meus olhos, mandou lavar, eu lavei e recuperei a visão. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu os teus olhos? E o homem lhe respondeu: eu já disse para vocês, eu vou falar pela terceira vez. Eu estou falando, vocês não estão acreditando. Por que desejais ouvir outra vez tudo que eu já disse? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Por isso o insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde ele vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus, e a todo o que faz a sua vontade. A esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Olha aqui a lição que o cego está dando para os fariseus. Falou: não tem precedente histórico disso. A gente sabe que Deus não ouve qualquer pessoa, qualquer pecador. Entende? E é preciso que tenha muita comunhão com Deus para fazer uma coisa dessa. Então, se esse homem não foi de Deus, como é que esse milagre aconteceu então? Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar? E o excluíram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e quando o encontrou lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu estás vendo agora, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio, e prostrando-se diante do Senhor o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas uma vez que alegais nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Aqui Jesus fecha com o encontro com esse cego, né? Perguntaram, coitado do cego, e leva para lá e leva para cá. Como é que isso aconteceu? Eu não sei como aconteceu. Eu só sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Eu não tenho muita informação para dar para vocês. E o que você acha desse homem? Eu acho que ele é um profeta. Eu falei: não, esse homem não é de Deus, ele está infringindo a lei, ele está desobedecendo o sábado. Eu falei: não é possível, porque se ele não fosse de Deus, como é que essas coisas aconteciam? E aí ele falou: olha, você é um homem nascido em pecado, cheio de pecado, e vem ensinar a nós, que somos peritos na lei, que somos expert no assunto das escrituras. E aí eles pegaram e expulsaram o coitado do cego da sinagoga. Aí Jesus ficou sabendo que ele tinham expulsado o ceguinho, aliás, ex-cego. Aí encontrou-se com ele e falou: você acredita no Filho do Homem? Filho de Deus, o Messias? Ele falou: Senhor, quem é para que eu possa crer? Ele falou: sou eu, você está olhando para ele agora. E aí ele se prostra e o adora. Isso é maravilhoso, essa liberdade de Jesus se revelar. Observe, irmãos, que um coração simples e descomplicado, ele sempre encontra-se com Jesus. Ele sempre tem a revelação de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso.
Enquanto que muitos se julgam tão expert no assunto, tão ensinados, tão doutrinados e doutrinadores e tão cheios da verdade, nunca conheceram Jesus, são cegos, não percebem, então estão sem tato. E Jesus disse, eu vim para que os que não tenham visão vejam e os que tenham visão não enxerguem. Que você tenha os seus olhos abertos, que a sua visão tenha um alcance longo na presença de Deus. Deus abençoe. A gente se encontra aqui amanhã no capítulo 10. Até lá.